até porque 9 horas eu tenho outra aula, rapaz. Tu não inventa, 9 não. horas que vai acabar, eu vou te botar daqui. Então, você dá um tempo até para o pessoal comer alguma coisa. Eu só queria falar antes de começar que eu vou apresentar aqui, mas de repente, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao longo da apresentação também, pode fazer, assim, não é muito, assim, eu vou compartilhando experiência, falar algumas coisas, mas tá aberto a perguntas também, então se alguém em algum momento quiser dar uma parada no que eu estou falando para perguntar alguma coisa, ou quiser fazer algum comentário, tá aberto aí também, só dar uma sinalizada, assim, para eu ter uma noção e pronto. Pô, Hernani, só para contextualizar, porque eu não sei se tem gente que da outra vez não estava, a maior parte que eu estou vendo aqui é a galera do estágio, né? Mas tem a galera do primeiro também, que está aí. E aí, só para contextualizar, o Hernani já tinha dado 2 palestras, né? Uma palestra que ele focou nos trabalhos dele, né? Na parte mais acadêmica, de pesquisa, a outra palestra, o Hernani acabou focando nas oportunidades, né? Oportunidade que você tem como biólogo, fazer estágio, de fazer pós-graduação fora, tentar falar um pouquinho dos caminhos, né? Que às vezes são complicados a gente conseguir É, ultrapassar algumas barreiras, mas eu acho que é isso, né? Aí o Hernani, a palestra, a gente não conseguiu concluir a palestra da outra vez, e aí o pessoal nada o das 2 horas. pessoal ficou realmente interessado em saber do restante da palestra, e eu consegui combinar com o Hernani conseguiu separar mais um tempinho para compartilhar com a gente essas coisas. Primeiro, obrigadão, Hernani. É Nada. sempre, é sempre uma grande satisfação pelo piloto. Então, fica à vontade aí, cara. Fica à vontade, se você quiser começar. Então tá, obrigado de novo, Rafael, pelo convite de novo, pelo espaço aí. Obrigado a vocês por virem aqui para ouvir também. Antes de começar a compartilhar, eu queria falar que Rafael tinha pedido antes para eu falar algumas coisas mais, onde vocês poderiam achar algumas oportunidades também, mas eu acho que eu vou compartilhar muito um pouco da minha trilha também. Tudo que eu falei na última live foi no período do doutorado, assim, apesar de ter sido bastante tempo. Foi muita coisa que eu descobri no doutorado, né, e agora que doutorado, como eu tinha falado um pouco, ainda tem aquela coisa de meio que estudante, meio trabalho, né? Dependendo de onde você vai, as pessoas veem isso de forma diferentes, assim, como um misto, ou como só uma coisa ou só outra, né? Só estudante ou só trabalho. Mas agora o que eu vou falar agora são minhas experiências nos pós-docs que eu fiz fora, né? E o que que eu vi em termos de trabalho, na minha experiência, como é que foi um pouco lá fora, né? O que que deram de incentivo, né? O que que não deram, né? O que que foi difícil, o que que não foi, um pouquinho falar um pouco meus pontos de vista e minha experiência, assim. Como eu consegui, né? Onde vocês conseguem as oportunidades também, encontrar algumas coisas também. Mas eu acho que acima de eu falar também é uma conversa, assim. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também que vocês quiserem parar para fazer ao longo da apresentação, sinta-se à vontade, só dá uma sinalizada para eu poder parar aqui e aí a gente conversa um pouco mais também. Mas aí, só relembrando, assim, eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo estava da outra vez, né? Eu saí do Brasil em 2014, né, em janeiro de 2014, para fazer meu doutorado na Universidade de Londres. Eu passei 4 anos, né, fazendo doutorado, terminei o doutorado em fevereiro, né, defendi o doutorado, na verdade, né, em fevereiro de 2018, porque ainda teve as correções, né, então eu só obtive meu título, na verdade, em dezembro, né, 31 de dezembro de 2018, mas eu comecei o pós-doc, meu primeiro trabalho, antes de terminar, efetivamente receber o título, assim. Isso é até uma coisa interessante de comentar, assim, que no Brasil acho que as pessoas são muito mais estritas, assim. Então aqui você precisa do diploma, né, para você poder aplicar para qualquer coisa aqui, é uma formalidade, assim, a gente é muito mais formal nesse sentido. E na Europa, pelo menos, eu acho que nos Estados Unidos também existe essa formalidade, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que também existe. Mas na Europa é muito mais informal, assim. Essa pessoa, eu conheço várias pessoas, na verdade, pelo menos 2 ou 3, mas é muito mais comum que antes de você terminar o doutorado, você já está começando o seu próximo emprego, assim. Às vezes tem um colega meu uma amiga minha que 6 meses antes, ela defendeu o doutorado dela, ela já estava trabalhando no pós-doc dela, então ela ficou um tempo que ela estava entre o pós-doc e o doutorado. Então é muito comum que antes das pessoas terminarem, efetivamente receberem o título ou até defenderem o doutorado, que elas já tenham um emprego, que elas estão começando a trabalhar e que elas já estão engajadas em outras coisas. Assim. Muito disso acontece porque às vezes não,
quando você vira adulto, né, você tem conta para pagar, você tem um monte de coisa para fazer e nem sempre dá tempo de ter esse gap year, né, esse tempo entre um emprego e outro, que você consegue se manter sem estar fazendo nada, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a aplicar antes mesmo de terminar o doutorado, né? Foi o meu caso também, nesse sentido, eu comecei a aplicar 10 meses antes de eu terminar o doutorado, então acho que, na verdade, 10 meses não, mas mais ou menos 8, 10 meses, foi junho, mais ou menos, eu acho que de 2017, eu comecei a aplicar para vagas, naquele site que eu tinha comentado no outro vídeo com vocês, que eu via as oportunidades surgindo, eu via tudo aquilo que estava na linha do que eu sabia fazer, do que tinha especialidade, né, que eu desenvolvi em termos de expertise, e eu comecei a aplicar. E eu fiquei aplicando, né, acho que eu apliquei mais ou menos para umas 30 vagas, eu acho que foi mais ou menos isso, a maior parte dela, a grande maior parte delas para pós-doc, né? Não sei se você sabe, mas pós-doc em geral é uma, no máximo umas duas. Se for um lugar muito grande, que tem muito dinheiro, 3 a 4, mas não passa disso. Em termos de vagas, né? E são vagas muito específicas, para projetos muito específicos. Eles querem que você desenvolva uma coisa bem específica, assim, de acordo com o que você já sabe fazer. Né? Então, tinha falado no outro vídeo, né, de georreferenciamento, uma coisa que ajuda muito a você aumentar a chance de você conseguir um emprego, né? Programação também no R, Python, e algumas outras habilidades também relacionadas com essas, também sequenciamento genético, né, que tem uma vertente que tem crescido muito na Europa, principalmente nos Estados Unidos também, mas na Europa teve um boom grande nos últimos anos, são coisas que aumentam a possibilidade de você conseguir um emprego assim, na área de biologia, e nesses lugares, e vencer essa dificuldade que existe, né, de você, talvez, eu não sei se todo mundo tem aqui, ou alguém tem, né, dupla cidadania, né, você tem um passaporte europeu, mas é uma coisa que facilita muito para ele trabalhar lá. Mas quem não tem, né, dupla cidadania, você saber muito bem uma dessas áreas que eu falei agora ajuda bastante a você quebrar essa barreira para ir trabalhar lá, né? Quando você vai nesses cargos, os europeus eles são bastante competitivos, assim, né, nesse sentido de que ninguém vai contratar muitas vezes alguém para aprender a fazer alguma coisa. Depende do lugar também, né? Tem lugares que têm mais oportunidades, lugares que têm menos oportunidades, e lugares que tem que vencer a barreira da língua, lugares que a língua não é uma barreira tão grande, né, com relação ao inglês. Mas enfim, eu vou falar um pouco disso aqui na apresentação. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar a tela. Só me avisa, Rafael, se você me fala alguém, sinal de voz, se alguém está conseguindo ver a minha tela aqui. Tá vendo? Ah, não, então beleza. Beleza? Então tá, beleza. Então, só continuando aqui, né, então, perspectivas e oportunidades, né, de trabalho e aprendizado relacionadas à ciência no exterior, né, parte 2 da palestra, que parte 1 ficou no outro vídeo lá, que está compartilhado aqui, né, com vocês também. Então, eu só voltando um pouquinho para dar um histórico, assim, né, então eu terminei o doutorado. Eu defendi o doutorado em fevereiro de 2018, né, lá na Universidade de Londres, lá na Inglaterra, onde eu estava morando, né, onde eu morei por 4 anos, e depois eu defendi, acabou a minha bolsa, na verdade eu fiquei um mês lá, que eu já não estava mais recebendo, eu tive que me manter um mês, mais ou menos um mês e meio, com as minhas reservas financeiras que eu tinha guardado, porque minha bolsa oficialmente acabou em janeiro, e eu fiquei lá fevereiro inteiro ainda para defender o doutorado, então eu fiquei um mês lá ainda sem receber, mas pagando as contas, né? E como eu tinha falado, eu estava aplicando já para vagas, né? Desde maio, junho, mais ou menos de 2017. Eu fui aplicando, eu tive 4 entrevistas, né, no total, e 4 entrevistas normalmente ela acontece quando já selecionaram seu currículo como uma das melhores pessoas para a vaga. E eles vão selecionar dentro daquelas pessoas quem é a pessoa para a vaga, né? Então você tem que ser o melhor dos melhores, né, para conseguir aquela vaga para pós-doc, assim. Para as outras vagas, acho que pode ser variável, mas muitas vezes é um contrato bem específico e muitos dos contratos que acontecem, eles são para vagas, né, uma vaga, 2 vagas, não existe concurso público, né, de, sei lá, 200 vagas. Ou tem, mas aí você tem que ser, né, tem que ser nacional, tem que ser nativo lá daquela região, daquele país, né, ou daquela região. Né. Então eu tive, quando eu voltei para o Brasil, né, acho que foi
31 de março, eu acho, mais ou menos, ou 30 de março, né, acho que março não vai, né, 31, 30 de março, eu voltei para o Brasil, não, desculpa, 28 de fevereiro, né, mais ou menos, eu voltei para o Brasil depois de ter defendido o doutorado, né, mais ou menos uns 14 dias depois de ter defendido o doutorado, e aí, 5 dias depois de eu ter voltado para o Brasil, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha selecionado para uma outra entrevista, né, as outras entrevistas que eu tinha, as outras 3 entrevistas que eu tinha feito, eu não tinha conseguido a vaga, e eu fui fazer essa quarta entrevista. E aí foi para uma vaga em Praga, né, com um grupo que trabalhava com insetos, né, com entomologia, e desenvolvia, na verdade, o chefe do grupo, ele desenvolvia trabalhos no mundo inteiro, assim, em alguns lugares do mundo, na verdade, mas principalmente na África e na Europa. Ele tinha alguns trabalhos em Papua New Guinea também, mas era principalmente na África e Europa, assim. E ele me contratou principalmente porque eu sabia, né, pelo menos eu acho, pelo que eu entendi, do projeto que ele queria de mim. Depois isso não ficou muito claro ao longo da minha passagem lá, mas eu entendi só depois, né, principalmente porque eu sabia, eu tinha 2 coisas que eu acho que interessavam bastante ele, assim. Então eu gastei, grande parte do meu doutorado foi envolvido com análise de redes, de interação, e na verdade você pode usar para analisar qualquer coisa, né, tipo teias alimentares, ou até rede de interação do Google também, da Microsoft. Isso também abre, né, portas nesse sentido. E eu também gastei grande parte do tempo também estudando e entendendo o DNA Barcode, né, que é o maior consórcio de, bio, de biodiversidade do mundo, né, são bilhões por ano, né, investidos para sequenciamento genético, para estudos. Então tem muito dinheiro envolvido nessa área, assim, principalmente relacionado a essa técnica, né, que surgiu ali no começo da década de 2000, mais ou menos. E isso já é muito mais, um pouco mais, na Europa é muito mais padrão, assim. Aqui no Brasil está começando ainda, né, tem alguns estudos preliminares, mas lá já é mais padrão, assim. Eles me contrataram, na minha visão, por causa dessa minha expertise que eles não tinham no grupo deles, né. Então eu fiz a entrevista com ele, mais ou menos uma semana depois ele me disse que eu fui selecionado para entrevista. Durante um tempo eu fiquei pensando muito se eu ia ou não ia, porque a situação aqui no Brasil não estava já muito, eu não estava, pelo menos, eu não sabia muito bem como é que estava aqui no Brasil, porque na verdade se passa 4 anos fora, quando você volta, sua rede de contatos, algumas pessoas ainda continuam, mas ela muitas vezes já se desfez, assim. O país mudou também, né? As oportunidades que eu achava que eu teria quando eu saí já não existiam mais, mas eu fiquei num tempo assim, será que eu fico ou não fico, fico ou não fico, vou ou não vou? E eu decidi ir, né? Eu fiquei com bastante receoso porque é um país que eu não conhecia também, muito, a maior parte dos países a gente não sabe como é que é, né? Mas era um país que não tem a língua inglesa, né, como uma língua mãe, né, da pátria, né, do país. E eu não sabia, na verdade, o que eu podia esperar de ir para a República Tcheca, assim. Mas principalmente por causa do inglês, assim, e também do campo, né? Eu vou falar um pouquinho, vou mostrar algumas fotos para vocês. Mas o campo, ele também era um pouco assustador, assim, porque ele era numa montanha isolada na África. É a maior montanha da África ocidental. É um vulcão ativo, mas o país também, que é Camarões, está ainda, né, e naquele período estava, numa guerra civil, meio, não é exatamente uma guerra civil, mas é quase um estado de guerra civil, assim. Então, e também é o segundo, terceiro lugar mais chuvoso do mundo. E, para variar, né, eu até estava brincando com o Rafael outro dia, que parece que para onde eu vou tem alguma desgraça acontecendo, né, mas o país também, a gente foi na estação chuvosa, né, então é onde cai 2/3 da chuva, dos 11 mil milímetros de água que cai por ano nessa montanha, 2/3 cai na estação chuvosa, são 4 meses do ano. E tinha escalada também, tinha um monte de coisa que estava no meio que eu fiquei meio pensativo, assim. Conversei com várias pessoas no Brasil na época que eu estava com muita dúvida, e ninguém que eu conversei disse que iria nessa oportunidade, mas eu já falei um pouco para vocês antes, eu tenho uma filha também, tenho uma pensão, então também não dá, algumas vezes não dá para você ficar pensando muito, você tem que ir para onde tem as oportunidades mesmo e enfrentar os desafios da vida. Então eu acabei indo, né? Então eu cheguei no Brasil no final de fevereiro, né, comecinho de março, da Inglaterra, eu fiquei 3 meses aqui, eu fiquei
março, abril, maio, e aí no meio de junho eu me mudei para Praga. Né? Eu não recebi isso, estou contando alguns detalhes para vocês terem uma noção também, mas eles não pagaram minha passagem. Né? Para Praga, eu tive que pagar minha passagem, que na época foi até bem caro, eu acho. A passagem de ida, eu acho que foi por volta, mais ou menos, de uns 3 mil reais, se não me engano. Né? Só a passagem de ida. Eu fiquei na casa de estudante de doutorado dele lá. Né? Em Praga é um sistema, em alguns outros lugares da Europa também, mas na República Tcheca é um sistema que você não, é difícil às vezes você alugar alguma coisa à distância, porque muitas vezes tem que ter uma entrevista com as pessoas que já moram naquele lugar, né? Diferente do Brasil. Aqui no Brasil também tem república, né? Mas lá na Europa é muito, muito, muito comum as pessoas morarem em repúblicas durante muitos anos da vida delas, assim. Então é muito comum você encontrar não só estudantes, mas pessoas que trabalham mesmo, que têm uma vida, morando em apartamentos compartilhados, assim. Só que é diferente de Londres, que você chega no apartamento, olha o quarto, gostou do quarto, você aluga, né? Você assina um contrato com a empresa que está responsável por aquele apartamento e aluga o quarto. Em Praga, você tem que fazer uma entrevista. As pessoas que moram naquele lugar, em geral, têm que gostar de você para você conseguir a vaga no lugar. Então não é tão straightforward, né? Não é tão direto assim. Então eu fiquei morando um tempo na casa desse estudante de doutorado, do Rob, né, que era meu chefe, e isso foi meio de junho, aí eu fiquei até o final de julho, e aí depois a gente partiu para o campo, né, que foi lá em Camarões. Né. Só uma coisa que aconteceu antes que eu achei bem legal, só para contextualizar também o que acontece nessas oportunidades, como é que as pessoas são, o que você pode ter de benefício também, de oportunidade dentro disso. Uma parte do campo, lá em Camarões, ele era envolvido com escalada. Né. Então, uma das ideias é que eles queriam registrar os polinizadores da montanha. Né. Então, o trabalho era com registração de polinizadores nessa montanha, em Mount Cameron, né, no Monte Camarões, ou na montanha de Camarões, lá na África. E para isso eles precisavam instalar câmeras nas flores, né, para registrar esses polinizadores. Né. Só que essas flores nem sempre elas estão no nível on the ground, né, nem sempre elas estão no chão, né, às vezes elas estão no topo das árvores, assim. Então o que eles faziam é que muitas vezes eles escalavam as árvores de 30, 40 metros, às vezes até lá no topo, até bem lá em cima, e instalavam a câmera lá em cima para filmar os polinizadores das flores daquela árvore, assim. Então exigia escalada. Apesar de gostar do desafio, alguns desafios eu encaro uma vez, mas eu não consigo fazer isso todo dia ou sucessivamente. Então escalada é uma coisa que eu já fiz escalada antes de ir para lá, eu já tinha feito uma caverna, né, aqui no Brasil, né, de 25 metros, eu desci ela em rapel, e eu fiz e eu não tive problema nenhum, assim, o grandes problemas, mas eu não gosto, eu não sou, não sou muito afeiçoado, não sou muito, não gosto muito de alturas, assim. E o que aconteceu lá é que você tinha que estar constantemente exposto às alturas e no curso, no treinamento também, assim. E só para dar um feedback, assim, também, eu não me saí muito bem, né? Falando honestamente, eu não fui muito bem nesse treinamento, né? Tanto é que o treinamento eram 2 dias, eu não fiz o terceiro dia, porque o terceiro dia eram escaladas de árvores a mais de 25 metros, assim. E era muito alto, e você tem que ter muita segurança no que você está fazendo, e algumas coisas, se você não souber fazer, diferente às vezes de outros lugares que você meio que está sendo conduzido, lá às vezes você tem um controle muito maior do que você está fazendo, e eu não estava me sentindo muito seguro, e acabei, o coordenador do curso acabou me tirando do curso, porque ele sentiu também que eu não estava seguro, e ele achou que eu também não ia conseguir, porque era muito alto, assim. E eu não gosto muito de alturas, mas também uma coisa ou outra eu consigo fazer. Então ele foi um primeiro baque que eu tive, assim, um pouco nesse trabalho, assim. Mas depois foram algumas experiências extremamente prazerosas também dentro do projeto, né. Então depois a gente foi para a África, lá em Mount Cameron, né, a gente passou cerca de 2 meses lá. Eles pagaram, né, a passagem aérea, né, o transporte do equipamento também, né, hospedagem lá, comida, e também deram algum dinheiro para a gente também, né, comprar algumas coisas, né, celular, crédito de celular, alguma coisinha ou outra que você quisesse também dentro do país.
A gente chegou lá final de julho, né, a gente foi para uma casa, a foto no topo esquerdo, né, que vocês estão vendo, a gente é o caminho da casa que a gente estava morando. Eu vou mostrar um vídeo aqui rápido para vocês do lugar. Era a vila que a gente morou na África, né, por 10, 12 dias mais ou menos, até ir para a montanha. Depois aqui a segunda foto do topo, né, essa aqui que está com a seta passando em cima, era um mercado que a gente passou lá para comprar as coisas, os mantimentos, né, para ir para a montanha. Aqui embaixo é o Stepan, né, que era o líder do grupo, né. Isso foi uma expedição mesmo, assim, até eu ir para Camarões, eu nunca tinha descoberto que eu nunca tinha participado de uma expedição de verdade, né. Assim, a gente vai para o campo um pouco, né, ou vai para um lugar, fica no alojamento. Não, lá a gente estava literalmente no meio do mato, né, em lugar nenhum, não tinha água potável, né, tinha que trazer comida de baixo, não tinha nada, assim. A gente estava no meio da montanha, no meio da África, um dos lugares mais chuvosos do mundo, um vulcão ativo, né, num país que estava no meio de uma guerra civil, recordando lá, gravando os polinizadores, assim. Então foi uma baita aventura. Poderia algumas coisas ter dado errado, mas apesar disso que eu estou falando, foi relativamente seguro, assim. Mas só para lembrar, isso aqui foi os equipamentos. E por que eu estou falando dessa segurança também? Só lembrando aqui um pouco. É porque eu sinto isso aqui no Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos também é verdade, mas eu acho que no Brasil a gente tem um certo cuidado com a segurança dos estudantes, de quem está trabalhando com a gente quando eles vão para o campo. Pelo menos eu acho isso, assim. Depois a gente pode conversar com o Rafael para ver se ele concorda também, mas eu acho que existe uma certa preocupação que muitas vezes, pela minha experiência fora do Brasil, ela não é tão forte assim, né, em vários momentos, assim. Então as pessoas vão para situações, ou elas se põem em situações que muitas vezes, para a gente que é brasileiro, aquilo seria extremamente perigoso. Você nunca faria aquilo, mas fora do Brasil, em alguns casos, a minha percepção é de que as pessoas não acham que aquilo ali é tão perigoso. Se é tão perigoso, elas já estão acostumadas a lidar com aquilo. Então, por exemplo, nesse mercado aqui em cima, quando a gente voltou da montanha, teve um tiroteio um dia no mercado, que tinha até me chamado para ir, eu acabei não indo, porque eu não achei que era seguro, mas todo mundo falava, vai, não tem problema e tal, mas enfim, só um comentário. Esse aqui foram os equipamentos que a gente levou na montanha acima, né, o Stepan levou. Então a gente levou 500 quilos de equipamento em cima da montanha. Vocês terem uma noção do tamanho do projeto, né? Não tinha água encanada em cima da montanha, então, como era o lugar mais chuvoso do mundo, a gente montou essa piscina para coletar água da chuva que a gente tomou, né, para tomar, cozinhar, escovar dente, usava para tudo, assim. E tinha bicho aqui morto também, de inseto, né, tinha um monte de coisa, né? Era no meio era rústico a coisa, né? Aqui era eu recordando, aqui gravando, né? A gente estava nos lugares mais chuvosos do mundo, né? Na estação chuvosa. Então todo mundo usava lá uma sombrinha, um computador à prova d'água e gravava os polinizadores. Aqui as câmeras que a gente usou, né? Que cada um custava cerca de 800 euros, mais ou menos. A gente tinha um ranger, né? Um guarda-parques que acompanhou a gente durante um período do percurso também, para garantir que não tinha nenhum poacher, né, não tinha ninguém caçando lá dentro. Isso aqui foi a parte da montanha, né? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do acampamento, né, que eu participei. Então isso aqui era acampamento, né, pessoal? Cortando a madeira, né, aqui para queimar aqui na fogueira, né, que é onde a gente usava para cozinhar. Tinha umas tendas aqui que a gente armou na hora, cortaram as árvores mesmo, o pessoal armou a gente um gerador elétrico também para energia elétrica, mas vira e mexe ele quebrava ou parava de funcionar e tinha que ficar um tempo até voltar novamente, né? A comida ficava armazenada aqui no fundo, nessas prateleiras, né? Mas era meio bem rústico, assim, né? Para não dizer meio, bem rústico. Essa comida era trazida da base da montanha, eles armazenavam aqui, e tinha um cozinheiro, 2 pessoas que eram responsáveis pela comida, e cozinhavam pra gente. A gente foi num grupo de 15 pessoas, mais ou menos, né, 15 a 20 pessoas, que a maior parte eram africanos, né, que foram contratados para trabalhar e ajudar a gente lá. E tinha uma parte do grupo que era formado por tchecos, né, tinha um belga e tinha eu como brasileiro lá. Tirando isso, era todo mundo praticamente tcheco ou africano. Acho que eu e o belga, nós éramos os únicos que não éramos, né, ou tchecos ou africanos lá no meio.
Essas tendas aqui, essas duas primeiras aqui eram as tendas científicas, né? Então, onde tinha os microscópios, né? Algum equipamento que a gente usava ali no dia a dia, né? Para medição ou para qualquer coisa envolvida com o projeto. E mais ali ao fundo, acho que não vai dar para ver muito bem, mas vai ter os acampamentos que são das pessoas que dormiam mesmo, né? Então a gente montou essas tendas no meio da montanha, não tinha absolutamente nada ao redor da gente, não tinha cidade, não tinha ninguém morando. A gente estava a pelo menos uns 6 quilômetros de montanha abaixo que não tinha absolutamente nada, além da montanha. Né? O povoado mais próximo ficava aproximadamente 6 quilômetros, mais ou menos, abaixo da montanha, ou pelo menos 2 horas e meia de caminhada descendo a montanha. Eu vou mostrar aqui também só um vídeo rápido aqui para vocês terem uma noção de como é que era o lugar também. Essa aqui era a vila que a gente ficou, né, antes de subir a montanha, na verdade já é na base da montanha, né, a vila. Baquingley, né, que já é na base da montanha, e a gente usou de base, né, para organizar todo o equipamento, material antes de subir. Essa aqui foi a casa onde a gente ficou. Esse aqui é o Mocuco, né, que é um dos africanos que ajudou na expedição. Ele descia a montanha, subia a montanha, toda hora trazendo comida, trazendo água, e é impressionante o ritmo dos africanos, assim, eu nunca vi nada igual na minha vida, assim. A gente demorava 2 horas subindo a montanha e o cara subia, né, sem calçado, muito mais rápido do que a gente, assim. É uma coisa impressionante. A floresta aqui da Mount Cameron, né, que a gente estava. Aqui uma vista mais de cima, né, da montanha. Isso aqui é bem lá em cima já. Eu não cheguei, na verdade, aí até o topo. Eu fiquei nas duas elevações mais baixas. Eu fui até 1.100, 1.300 metros, mais ou menos, na montanha. A montanha vai a 4.050 metros, mais ou menos. Então eu fiquei nas elevações mais baixas, que era o objetivo da expedição, na verdade, que eu participei. Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês de como é que é o lugar, o que que acontece lá. Né? Isso aqui foi uma sopa que eles fizeram uma vez. Eles trouxeram uma cabra acima da montanha, e aí mataram a cabra a 15 metros ali da fogueira que a gente estava, né? Tiraram a cabeça da cabra e fizeram uma sopa com a cabeça da cabra. E a gente tomou, né? Tipo, uma coisa meio Indiana Jones, mas já tá lá no meio. Em outras expedições, eu sei que eles mataram cobra e comeram, mas enfim, eu só tô falando isso para vocês terem uma noção de como é que é a vida lá, como é que foram as experiências e como é que pode ser qualquer experiência que vocês tenham fora. Eu vou contar depois a outra para vocês terem uma noção diferente também. Isso aqui, mas só algumas outras coisas que aconteceram dentro desse pós-doc também. Isso aqui foi uma colônia de morcegos que tinha numa mina perto de Praga, então eu conheci um pesquisador de morcegos lá, na República Tcheca, que ele estava indo numa saída de campo numa mina, que tinha uma colônia de morcegos durante o inverno, né, onde eles ficam abrigados lá. E aí eu fui, foi bem legal. A gente foi na mina, né, percorreu a mina inteira contando as espécies que tinha, o número de indivíduos, né. Foi uma atividade de monitoramento da colônia de morcegos dessa mina, assim. O lugar é bonito, tinha várias, acho que tinham 7 espécies de morcegos mais ou menos na mina. Foi bem interessante, assim. Esse foi um dos retreats, né, que tiveram também, né. Então um dos retreats, cara, como é que traduz retreats em português? É, uma das atividades que a gente recomendou. É retiro, não? Retiro? Retiro, foi mal. Retiro. A gente teve um retiro, que era uma cidade próxima lá de Praga. Tinha umas florestas perto, assim, era bem bonito. À noite o pessoal acendia um fogo, às vezes tocava uma música, uma fogueira, né? Às vezes tocava uma música, conversava. Então tinha umas coisas que eram bem legais, assim. Acho que o que foi difícil para mim, aí eu falo minha experiência, mas eu acho que é difícil generalizar, mas eu ouvi de várias pessoas isso lá na República Tcheca, assim, que é um sistema extremamente tradicional, né? A República Tcheca ela é extremamente tradicional, cientificamente falando, e hierárquica também. Então eu tive alguns problemas, especificamente com o meu chefe lá,
porque ele botava muita pressão, né, em termos de pós-doc, né, quando você entra, você está indo para fazer um trabalho muito específico, e muitas vezes as pessoas não têm uma compreensão, ou não dão valor, não respeitam a sua saúde mental, que você está num país estrangeiro, que você não fala a língua daquele lugar, que você não entende absolutamente nada do que ninguém está falando quando você sai na rua. E eu, assim, eu quero focar um pouco mais no lado positivo, mas eu sofri uma pressão bem grande nesse pós-doc com essa pessoa específica, né? Mas que eu já ouvi algumas outras pessoas falando um pouco disso quando das experiências delas em Praga, assim, em Praga ou na República Tcheca, que o eslavo ele é um pouco mais rígido e ele é mais direto e às vezes não de uma maneira muito respeitável, assim. Isso pode se tornar um problema, assim, quando você vai para lá trabalhar, dependendo da dinâmica que você se insere, assim. Mas tinham atividades, isso de novo, depende de como cada um lida com tudo isso, né? Isso foi a minha visão, minha experiência, as minhas reações, mas eu tive alguns problemas de, de relacionamento com o meu chefe lá, porque ele era bem mais ríspido do que eu até acho aceitável, assim. Mas eu tive bem, né, isso acabou resultando saindo antes do meu contrato acabar, na verdade, desse pós-doc. Eu ia ficar lá por 2 anos e meio, e eu acabei ficando 13 meses, em parte por causa disso, né? Principalmente por causa disso, devido a esses problemas de relacionamento com ele, assim. Mas tinha coisas extremamente agradáveis lá, né? É muito comum, né? A República Tcheca é o lugar que mais se toma cerveja por habitante, né? O maior consumo de cerveja por habitante do mundo inteiro, né? Então é muito comum as pessoas saírem para tomar uma cerveja, inclusive no almoço é extremamente comum, né? Então a gente saía sempre no almoço, né? E era comum tomar uma cerveja, né? Uns 500 ml de cerveja no almoço diariamente, assim. Porque a média deles é essa. A média, pelo que eu lembro, era 500 ml de cerveja por dia, por habitante, né? Então eles bebem muita cerveja, é um dos países que inventou a cerveja, na verdade, né? Pilsen foi inventada em uma região da República Tcheca, né? Então a cerveja foi inventada lá. Fizeram outros retreats também, né? Que esse aqui foi muito legal. Foi num monastério, né? Perto de umas montanhas, que a gente fez uma caminhada por lá também. Tiveram várias apresentações, né? Então tinha coisas bem legais assim também. O que mais dificultou a minha experiência lá foi o meu relacionamento com o meu chefe e a dificuldade de não entender, de eu sair na rua e não entender absolutamente nada que as pessoas falavam. Eu, na verdade, namorei com uma tcheca quando eu estava lá. Eu fiz curso de tcheco, mas ainda assim, para mim, não foi suficiente para romper, para superar essas barreiras, assim. Mas é uma cidade fantástica, assim. Quem tiver, quem puder, quiser ir para Praga, ou para a República Tcheca, na verdade, né? É um país fantástico, tem várias oportunidades lá. Na verdade, quando eu saí de lá, tinham mais pessoas, tinham mais empregos sendo ofertados do que pessoas procurando empregos, assim. Então a oferta é maior do que a procura de empregos, assim. Então tem muita oportunidade. Só que um limitante grande que existe é que você precisa falar muitas vezes tcheco para você conseguir um emprego lá, assim. Tcheco é uma das línguas mais difíceis de aprender do mundo, né? Você tem, por exemplo, muitas vezes, acho que é uma regra da língua, né? Que você tem, quando você fala maçã, por exemplo, né? Maçã em português, uma, duas, três, mil maçãs é sempre maçãs. O plural é sempre maçãs. Mas em tcheco não é assim, né? Por exemplo, pivo, né, que é cerveja. Pivo, né? Dois já é piva, né? E 2 a 5 é piva. Aí mais de 5 já muda a pronúncia, que na verdade eu nem sei qual que é, do plural, assim, mas tem uma variação muito grande, é uma língua bem complexa de se entender, assim, mas isso é uma coisa que vale meio que para a Europa como um todo, eu diria, assim, né? As suas chances de conseguir um emprego só com o inglês, a não ser que você vá para o Reino Unido ou para a Irlanda, ela é baixa, assim. Muitas vezes, quando você vai para um país da Europa, você quer ir para um país da Europa, você tem que falar a língua daquele país, assim. Se for sueco, mas se quer ir para a Suécia, tem que aprender sueco. Se você for para a República Tcheca, tem que aprender tcheco. Então, assim, é bem difícil que você consiga um emprego na Europa, em um dos países da Europa, que não seja nativos, né, que não seja a língua nativa do inglês, que você não tem que dominar a língua para você conseguir esse emprego, assim. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Eu participei de um concurso também durante esse pós-doc, foi
blogger do ano, né? E aí você escreve uma história sobre alguma experiência de campo, você submete lá, foram mais ou menos 72, eu acho, inscrições, e aí tem um concurso que é dos jurados, né, por votação. E eu ganhei, acho que, terceiro lugar na votação, né? Então, basicamente, você tem que divulgar muito para as pessoas votarem e conseguir o reconhecimento do seu site, né? Então, eu ganhei um prêmio durante esse pós-doc, que foi o do Wildlife Blogger of the Year, né, de 2018. Depois foi a minha segunda oportunidade profissional, né? Então eu saí de Praga em agosto de 2019 e na verdade, a gente rescindiu o contrato, né? Eu rescindi uma conversa com o meu chefe, a gente decidiu rescindir o contrato em abril, mais ou menos, de 2019. Só que ele falou, olha, eu tô rescindindo seu contrato, mas você pode ficar, que eu tô te dando 6 meses para você resolver a sua vida, né? Então eu fiquei, eu comecei a aplicar para outras oportunidades, eu consegui um outro pós-doc na Iowa State University depois, e apesar de eu poder de eu ter o meu contrato lá ainda até acho que setembro, outubro de 2019, eu saí antes de acabar, eu estava muito satisfeito, com o relacionamento com ele estava muito ruim, né? Ele reclamava muito e de uma forma bem desrespeitosa, e aí aliado à distância da família, se eu não falar a língua, eu estava ficando bem deprimido lá, assim, e eu foi meio que um arranjo mútuo, eu acabei saindo de lá. Não estou dizendo que isso é igual para todo mundo, não tenho certeza que muita gente adora Praga, e eu acho uma cidade fantástica de morar, apesar de não ter tido uma boa experiência, mas acho que tem muita coisa muito boa lá. Quem quiser arriscar, eu recomendo, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Nessa coisa de importante ter conhecer pelo menos um pouco o chefe, a cultura, né? Isso tudo ajuda bastante, assim. E se possível, se você quiser ir para um país se você já sabe para onde você quer ir, eu quero ir para tal lugar, é muito bom você começar a aprender a língua do lugar, assim. Os tchecos também desvalorizam muito. Se você souber um pouco de tcheco, as pessoas já te tratam completamente diferente. Mas, enfim, eu saí desse projeto, né? Eu comecei em abril, mais ou menos, de 2019. A gente rescindiu o contrato, apesar de eu ainda estar trabalhando lá por algum tempo, a gente tinha decidido em rescindir o contrato. E eu comecei a aplicar para as outras oportunidades, né? Aconteceu uma coisa muito curiosa, porque no final do meu doutorado eu tinha aplicado para um pós-doc nessa universidade, né, na Iowa State University, e eu não tinha conseguido a vaga. Só que essa vaga, em mais ou menos abril, maio de 2019, ela reabriu. E eu apliquei de novo, né? Eu vi a vaga, ela reabriu com outro nome, mas era exatamente a mesma posição. Eu apliquei de novo e eu consegui a vaga. E aí eu comecei a preparar toda a documentação para sair de Praga e ir para os Estados Unidos, mudar para os Estados Unidos. E isso foi muito rápido, assim. Se alguém quiser ir trabalhar nos Estados Unidos com visto, né, dependendo do visto que você vai conseguir, né, visto de pós-doc, é um visto que sai em um mês, você tem o visto pronto, com a estampa, tudo preparado para você ir trabalhar. Foi muito, muito rápido, foi muito simples, e são eles que bancam os custos, né, do visto. Então eu percebi a confirmação da vaga em maio, eu acho que eu comecei a aplicação todo o processo, né, em mais ou menos o meio de junho, e começo de agosto eu estava me mudando para os Estados Unidos, né? Então esse foi um projeto que eu fui trabalhar na Iowa State University, mas eu fui fazer campo em uma das Ilhas Marianas, no Pacífico. As Ilhas Marianas, para quem não conhece, onde fica perto, né, de onde ficam as Fossas Marianas, né, que é o lugar mais profundo do oceano, né, na Terra. E eu fui trabalhar numa ilha bem pequena, né, uma das Ilhas Marianas, mas é uma ilha bem pequena, com menos de 4 mil habitantes. Só que essa ilha é onde tem uma espécie de morcego que ela é endêmica e ela é ameaçada de extinção. Então ela só ocorre nessas ilhas. A maior população, né, da Mariana Fruit Bat, né, que é o Pteropus marianus, ela ocorre na ilha que eu fui morar. E muitas vezes ela está em declínio, porque tem furacões, né, para não passar desapercebido, né, onde eu vou tem algum problema, tem alguma coisa grande acontecendo. Então era comum a gente ficar alerta de furacão praticamente todo dia, para saber que tinha algum furacão passando pela ilha, assim. E alguns deles chegaram a destruir consideravelmente a região, assim. Na verdade, quando eu estava lá, né, eu passei 4 meses morando lá. Durante esses 4 meses passou o tufão, na verdade, né, porque furacão é daqui do outro hemisfério, mas passou um tufão, que foi o tufão de maior aceleração, né, de mais rápida aceleração da história
de tudo que já foi registrado, assim. Então, em 24 horas ele passou de tempestade tropical a super tufão e estava se aproximando dele que eu estava morando sem saber se ele ia passar por cima, se ele ia desviar e ia para outro lugar. Então, é tudo muito rápido e é tudo bem complexo, assim. E tem alguns abrigos lá, mas a estrutura é bem rústica, assim. Mas eu vou só mostrar um vídeo aqui também para vocês terem uma noção de como é que era a ilha. Lá era completamente diferente, né? Então era uma ilha. Depois eu vou botar no Google Maps, é uma ilha no meio do Pacífico, isolado. Isso aqui é uma das penínsulas da ilha e das praias, né, que tem, é cercado por recifes de coral. Isso aqui foi exatamente o vilarejo que eu morei. Então eu morava numa casinha mais ou menos bem aqui. Então você tem mar de um lado, mar do outro, e o mar é dessa cor, assim. Né? Aqui são as florestas, né, aqui em cima, e é lá que fica a maior parte da população dessa espécie, que é endêmica, né, só ocorre nessas ilhas e está ameaçada de extinção, devido a desmatamento ainda também, mas principalmente caça e também os furacões, os tufões, né, que sempre passam pela ilha. Então, o que eles fizeram nesse. Deixa eu continuar passando só para falar mais um pouco, né? O que eu achei interessante também dessa oportunidade é que, diferente de Praga, como nos Estados Unidos eles têm muito mais dinheiro, apesar de o projeto lá em Praga ter sido um projeto relativamente caro, né? Foi mais ou menos uns 300 mil euros que eu tinha estimado na época, que eu tinha visto. Pode ser que teve um pouco mais, mas o mínimo, pelo menos 300 mil euros, né? 1,5 milhão de reais, né? Mais ou menos. Nos Estados Unidos tem muito dinheiro. Então, eles pagaram a minha passagem para eu mudar de Praga e ir para os Estados Unidos. Assim, eles pagaram a minha passagem aérea para ir de Praga para Iowa, né, para os Estados Unidos, e depois pagaram a minha passagem aérea para eu ir de Iowa para essa ilha, onde eu morei por 4 meses, para estudar essa população de raposas voadoras, né, do Pacífico. Então eu morei, vai passar daqui a pouco o drone, isso aqui é um hotel que tinha em cima da casa que eu morei. Né, a hospedagem era paga, né, eu não tinha que pagar absolutamente nada de hospedagem durante o tempo que eu morei nessa casa, foram 4 meses. Eu tinha que pagar só comida, e eu ganhava em dólares, assim, então foi um emprego dos sonhos. Eu morava nessa casa aqui, calma aí, já vai chegar lá. Tá bem, foi essa casa bem aqui. Eu morei nessa casa exatamente bem aqui, né, no meio aqui do vídeo, mais ou menos, por 4 meses, né, tinha uma sacada aqui na frente, de frente para a praia, né, com a hospedagem paga, ganhando 4 mil dólares por ano, né, por mês, né, e com tudo, praticamente tudo pago. Assim, comida era bem caro na ilha, mas mesmo assim era um salário muito bom e estudando uma espécie endêmica ameaçada de extinção, assim. Então foi o emprego dos sonhos, assim. E com transporte pago também, né, dentro disso. Então eu senti nesse momento que tudo valeu a pena, assim. Apesar de que, assim, dá para aproveitar um pouco, nem tudo é trabalho nas ilhas, mas você sempre tem que estar focado que você tem que render, né? Então, quando você entra nessas posições muito competitivas e muito de alto escalão, assim, você tem que produzir, porque senão você não justifica o seu salário e você está lá, né? Então, a pressão também é alta, mas nesse caso, a minha chefe era muito mais compreensiva, ela prezava muito mais o balanço entre a vida pessoal e o trabalho, né? Apesar de você estar ali no campo, tem que estar focado, né? Mas ela é completamente diferente do que eu tinha em Praga, assim. Meu chefe em Praga era trabalho, trabalho, trabalho. Se você rendesse isso aqui abaixo do que ele queria, do que ele esperava, e reclamava muito mal, de uma maneira muito ruim. E aqui não. Aqui a minha chefe era bem mais compreensiva, ela entendia que tinha um balanço, né, que sempre tem um balanço entre vida pessoal e vida profissional, mas as demandas também existiam, né? Então o que eu fiz nesse projeto aqui era um projeto de entender a dispersão de semente nessa ilha por essa espécie de morcego. Então eles estavam monitorando essa espécie de morcego com radiculares, né, por satélite, para ver a movimentação do bicho, e a gente saía pela ilha para capturar os bichos com rede de neblina. Então a gente saía para alguns lugares da ilha, onde a gente via que tinha os bichos que estavam voando baixo, porque em geral eles voam muito alto, e a gente colocava as redes de neblina, relativamente bem alto também, uns 30 metros mais ou menos, de altura, capturava os bichos e trazia para casa que a gente morava. Porque aí lá tinha algumas gaiolas, né, que a gente tinha grandes, para que a gente colocava os bichos, a gente coletava várias frutas da
ilha, nativas da ilha, para alimentar o bicho, para ver o que, que ele comia, o que, que ele não comia, mas também qual que era a taxa de germinação dos frutos que a gente dava para ele comer, né, que passava pelo trato digestório, que ele mastigava, em comparação com aqueles que eram plantados diretamente na estufa, no viveiro. Então, essa aqui era a casa que eu morava, mas mais aqui para frente tinha um viveiro florestal, que era, na verdade, da parte da... Era ligado ali, mais ou menos, né? Era como ligado com o Fish and Wildlife Service, né? Que é como se fosse o IBAMA dos Estados Unidos, né? Então, eles tinham um viveiro bem aqui, e a sede ficava mais ou menos aqui, né? Então, a gente tinha um contato direto com eles também, para desenvolver esse projeto, porque, na verdade, a permissão foi a permissão para trabalhar com essa espécie ameaçada de extinção, que essa ilha, apesar dela ser do Pacífico, ela é parte do território americano, né? Então toda a legislação americana, ou parte da legislação americana também vale nessa ilha, e eles conseguiram a permissão para trabalhar com essa espécie ameaçada, e a gente foi lá para desenvolver o projeto dentro da permissão deles, assim. Então a gente trabalha muito em parceria com o Fish and Wildlife Services, né, com o Josh, e também nesse viveiro aqui. Então a gente, era basicamente isso que a gente fez na ilha, mas eu também estava envolvido com camera traps, né? Então o que a gente fez, a gente pegou as câmeras, né, e a gente colocava em frente aos frutos que o bicho potencialmente poderia estar comendo. Então a gente saía pela ilha inteira, vendo que estava frutificando, toda vez que achava alguma coisa, colocava a câmera trap na frente do fruto para filmar se algum morcego ia estar lá comendo ou não, capturando os bichos, né, com a de neblina, trazendo eles para cá, né, deixando eles nas gaiolas, né, que a gente tinha, monitorando os bichos também, né, da água, comida, né, e procurando os frutos na ilha para alimentar os bichos também com as espécies nativas e depois plantando aqui no viveiro. Foi muito trabalho, assim, eu tinha um ajudante de campo, eu morei por 3 meses com o Yuan, né, que ele era americano, e a gente morou na mesma casa, né, cada um tinha seu quarto aqui, era uma casa bem grande, né, tinha uma sala grande, né, uma sacada, e a gente se revezava um pouco nessas atividades, assim, mas era muita coisa para fazer, muita coisa mesmo, assim. Apesar de a gente poder tirar um tempo, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou, sei lá, pescar, hoje eu vou tomar um banho de mar, né, hoje eu vou fazer snorkel, mas tinha muita coisa para fazer, assim, foi bem cansativo também. Só para mostrar um pouco mais aqui. Essas aqui são praias daí, né, então é toda cercada de corais também. Então foi uma experiência bem legal, assim, foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive, né, foi estudar essa espécie nesse pós-doc, foi bem, tanto financeiramente quanto profissionalmente, foi bem gratificante. Eu passei 4 meses na ilha, depois eu passei 4 meses em Iowa também, né, no estado, na universidade, com o pessoal lá, né, mas eu só quis falar isso para vocês entenderem, assim, o que tem de oportunidade, como as oportunidades são, em alguns casos, né. O Yuan, ele foi contratado pelo projeto também, mas ele trabalhava lá como biólogo, né, eu trabalhava como pós-doc, na parte mais focada na pesquisa, e ele trabalhava mais como biólogo de campo. Isso tem muita vaga nos Estados Unidos, assim. Só que muitas vezes essas vagas são para americanos, assim. Então, eu acho que eu comentei um pouco no outro vídeo para vocês sobre vídeos, né? Mas sobre vídeos não, sobre cidadania. Então, acho que nos Estados Unidos, se você conseguir ficar 5 anos lá, você consegue aplicar para cidadania. Em alguns casos conta, em alguns casos não conta, né? Dependendo do país, tempo de estudo para você aplicar para cidadania, mas 5 anos teoricamente você consegue aplicar para um green card, né? Para ficar lá como cidadão americano. E lá tem muita, 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 muita oportunidade na área ambiental. Assim, eu acho que Canadá, Estados Unidos e Reino Unido são países que têm muita coisa de oportunidade para ir, assim. E aí, se você for para um país que não fala língua inglesa, eu acho muito difícil conseguir uma oportunidade se você não falar a língua local do país, assim. Então, isso aqui são só algumas fotos, né? O Marina Fruit Bat numa numa árvore, né, voando. Aqui é a floresta que a gente andava também, né, na ilha. Isso aqui eu parei um dia quando estava voltando para casa do trabalho.
para ver o pôr do sol, era sempre uma coisa espetacular lá na ilha também. Isso aqui é um dos pontos mais altos da ilha também, para ver o pôr do sol. Mas só voltando para as oportunidades também, tem muita coisa que vocês podem achar de formas mais oficiais, assim, e também outras formas menos oficiais, que eu vou comentar um pouco para vocês o que surgiu para mim, assim. Então tem grants, né, que vocês podem pedir também, né, em vários lugares diferentes, tem a British Ecological Society, tem essa aqui que eu coloquei só para dar uma ideia, né, Bat Conservation International, que é para pedir financiamento para a pesquisa de vocês. Tem algumas ONGs também que são bem, bem bacanas, assim, eu acho que principalmente para quem tem cidadania europeia, fica muito mais fácil de conseguir, por exemplo, essa Rewilding Europe, né, é uma bem legal, que tem várias sedes em vários países da Europa, né, que é de, de reintrodução de espécies, de recuperação dos habitats para as espécies que existem lá na Europa, e que eles estão contratando, vira e mexe eles contratam, eu sigo a de Portugal, e sempre eles estão oferecendo algum emprego lá em Portugal, e eu acho que isso vale muito a pena falar que voluntariado lá, pelo menos lá no Reino Unido, eu lembro que era muito valorizado, assim. Então, se você puder, quem puder, se envolver com atividade de voluntariado, às vezes, acho que aqui é mais complicado em termos de museu, assim, mas de repente zoológico, né, ou coisas que valorizam o seu currículo na parte de biologia, em muitos desses lugares, principalmente na Europa, assim, no Reino Unido, isso é bem valorizado, assim, pode aumentar suas chances de conseguir um emprego por lá. Em algumas outras ONGs ao redor do mundo, eu conheço pessoas que relataram que com artigos publicados, às vezes um ou dois artigos, às vezes, elas conseguiram emprego naquelas ONGs, assim. Então, acho que vale muito a pena vocês também pesquisarem onde vocês gostariam de trabalhar, países, né, ou ONGs mesmo, e vocês ficarem ligados nas oportunidades. Que às vezes, fazendo um estágio com o Rafael, tirando um ou dois artigos naquela área, em revistas boas, né, quanto melhor a revista, provavelmente maior é a sua chance de ser contratado. Aumenta muito a sua chance de ser contratado também nesse tipo de lugar, assim. Tem o ResearchGates também, né, que é uma plataforma de compartilhar artigos, mas também eles sempre oferecem oportunidades também de pesquisa. Eu comentei antes também na outra live do Twitter também, que é uma coisa que eles sempre tem alguém anunciando alguma coisa, né, mas teve uma oportunidade que aconteceu da forma mais inusitada possível e é uma coisa que eu comentei na outra live para vocês também, que eu acho que às vezes ela aparece de onde menos você espera. Né, esse aqui é o Tim, né, ele é um pós-doc na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, né, no Nordeste dos Estados Unidos. Eu conheci ele na Costa Rica, na verdade, quando fui fazer meu campo lá. A gente trabalhou no mesmo parque, a gente morava quase porta com porta ali nos alojamentos do parque. E ele é um cara, ele estava fazendo o doutorado da Universidade de Princeton na época. E eu conheci ele lá, a gente trocou uma ideia e depois continuou amigo no Facebook, mas nunca mais tive nenhuma notícia dele, assim, nunca mais praticamente vi ele, eu falei com ele. Mas quando eu estava no pós-doc lá nos Estados Unidos, ele veio me falar de uma oportunidade que ele estava indo fazer campo em Madagascar, que ele tinha começado esse pós-doc, e ele estava trabalhando com morcegos, né? E ele queria saber mais, porque ele estava trabalhando com DNA barcoding, né, metabarcoding de morcegos, que ele não conhecia quase nada, que ele queria aprender, que ele queria saber mais. E aí eu comecei a falar mais com ele, entrar em contato com ele, conversar sobre o projeto, coloquei ele em contato com a minha orientadora, que foi quem me orientou nessa parte dele em metabarcoding de dieta de morcego. E aí, conversa vai, conversa vem, eu coloquei para ele, eu falei, cara, se tu precisar de ajuda, eu posso ir lá te ajudar, né? Eu joguei meio que vejo para colher maduro, assim. Eu acho que uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira, isso foi um amadurecimento que eu acho que eu tive, é que eu acho, eu falo por mim, né? Eu não quero generalizar, eu falo por mim, mas a minha percepção é que aqui no Brasil, isso eu vou falar por mim, né? Eu nunca fui muito de me oferecer os meus trabalhos, assim, talvez porque naquela época eu ainda não tivesse muita coisa para oferecer em termos do que eu conhecia, né? Mas eu aprendi ao longo da minha carreira que tem um momento que você tem que falar, cara, se você quer que eu faça isso para você, ou você me contrata, ou você me inclui no trabalho, porque eu não vou te ajudar de graça. Né? E eu acho que isso aqui a gente no Brasil, a gente tende a levar as coisas um pouco mais na camaradagem, na amizade, ajudar, o que não é uma coisa ruim. Mas chega um ponto na sua carreira que você precisa de dinheiro, você tem contas para pagar, você tem filhos, você tem uma família às vezes, e não dá para ficar ajudando todo mundo sem receber nada em troca. Então eu cheguei com ele e falei, cara, eu posso te ajudar, mas eu preciso de alguma coisa em contrapartida. Assim, na verdade, eu me voluntariei, né, ou entre aspas, né, voluntariei, falei que se você quiser eu posso ir contigo para Madagascar,
e eu te ajudo lá no campo, né? Eu te ajudo na pesquisa, publicar os dados. Né? E isso aí é vantajoso para mim e é vantajoso para ele. Né? Uma coisa que eu acho que é interessante nessas parcerias que acontecem desse jeito é você ter noção do que a pessoa precisa, do que você pode oferecer e de como que pode ser um acordo que pode ser benéfico para as duas pessoas, assim. Então, quando eu ofereci para ele, ele topou, né? E eu achei muito legal, assim. É uma coisa que, na verdade, eu estaria voltando de lá, teria voltado de lá poucos dias atrás, se não fosse a Covid, mas por conta da Covid eu acabei tendo que cancelar esse campo, pelo menos por enquanto, né? Então eu ia passar 40 dias em Madagascar, num parque, né, capturando morcegos e avaliando o papel dos morcegos no controle populacional dos mosquitos da malária em Madagascar. Então a ideia era usar DNA metabarcoding, né, que era uma técnica de escrever a dieta dos morcegos com base em DNA das fezes, para entender se esses morcegos eles estão incluindo ou não anófilis, né, que é o mosquito que transmite a malária, na dieta deles, em que quantidades, ou potencialmente que proporções, e até que ponto que a presença desses morcegos insetívoros poderia ou não estar levando a uma diminuição no índice de malária localmente em Madagascar. E até que ponto também que o desmatamento poderia estar relacionado com aumento ou não, tanto nas espécies de morcegos quanto na presença do mosquito na dieta deles. Era mais ou menos isso o projeto, né, que continua sendo, na verdade, só que agora o campo está suspenso, né, por causa da Covid. Mas se não fosse isso, eu estaria lá com ele, assim. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, assim, é que quem não tem, faça um website, coloque seu cara lá fora, comece a divulgar, porque você nunca sabe de onde a oportunidade vai aparecer e as pessoas só acham você se elas têm algum meio de te encontrar, né? E se elas não têm um meio de encontrar isso na internet, a coisa fica um pouco mais complicada e as oportunidades ficam um pouco mais escassas e mais restritas em termos de surgirem, né? Não em termos de você correr atrás. Essa aqui foi uma outra oportunidade que teve também, né? Nos Estados Unidos eles têm uma série de oportunidades de estágio que eles chamam de REU, né? Eu acho que, eu não lembro exatamente a tradução agora, mas eu acho que é Research Internship for Undergraduates, alguma coisa assim, né? Que é experiência de pesquisa ou Research Experience for Undergraduates, né? Que é experiência de pesquisa para estudantes de graduação, né? De alunos de graduação, né? E o que eles fazem lá é que eles têm muito dinheiro que eles financiam pesquisa de estudante de graduação no país inteiro e no mundo inteiro. Então tinha uma menina, por exemplo, no grupo que eu estava, que ela ia para Galápagos agora, mas acabou cancelando por causa da Covid também. Mas ela ia para Galápagos com tudo pago pelos Estados Unidos, né, pelo financiamento dos Estados Unidos, para estudar caracóis de Galápagos lá. Né? Na verdade, ela estava focando no microbioma dos caracóis de Galápagos, né? Então, entender como é que era a variação das bactérias dos caracóis que tem lá em Galápagos. E que eu vi, em uma daquelas listas que eu falei na outra live para vocês, foi uma oportunidade para dar um curso, participar nessas experiências, né, de pesquisa de graduandos, mas como tutor. Né? Então, era uma experiência de pesquisa como tutor que você teria e para minorias étnicas dos Estados Unidos. Né? Então, eram negros, ameríndios, habitantes de ilhas no Pacífico e negros, ameríndios, habitantes eram 4 etnias que eles tinham lá. Eu não estou lembrando agora exatamente qual era a quarta, mas eram essas 3 e mais uma. E eu apliquei e eu consegui uma vaga. Então eram várias pessoas que eles tinham, né, estavam selecionando, e era para dar um curso de 2 meses na Costa Rica. Você tinha que selecionar 2 estudantes que iam aplicar para uma vaga para trabalhar com você no tema que você escolheu para pesquisa. Eu tinha escolhido 2 temas com morcegos, e eu ia trabalhando nessa reserva aqui, né, na Las Cruces Research Station, que é uma das 3 reservas na Costa Rica da UTS, né, que é essa organização, que tem uma parceria com os Estados Unidos. Então eu também não tinha um salário, só para deixar essas coisas claras, né? Não de Madagascar, ninguém ia me pagar um salário, ele ia me pagar minhas despesas para eu ir, ficar lá e pesquisar. E aqui na Costa Rica também, eles iam pagar minhas despesas de transporte, hospedagem, comida, mas eu não ia ganhar absolutamente nada para ir para lá. Né? E eu ia passar 2 meses lá com 2 estudantes que eu ia orientar em termos da pesquisa que a gente ia desenvolver, e no final eles iam apresentar os resultados e potencialmente publicar os dados. E outra coisa interessante que aconteceu é que ao longo desse doutorado, né, do doutorado não, desculpa, do pós-doc nos Estados Unidos,
Isso foi muito curioso, assim, eu publiquei um vídeo no Facebook de uma música que eu estava tocando no violão, né, literalmente um vídeo tocando uma música no violão no Facebook, e uma amiga minha, que tinha muito tempo que eu não falava com ela também, né, que é Malásia, né, ela é lá da Malásia, mas ela está trabalhando agora numa universidade na China, né, em Anhui, né, que é uma província ali do centro-leste da China. E ela entrou em contato comigo e falou: olha, esse currículo é muito bom, né, a gente tem interesse aqui em contratar mais pessoas, no que você está fazendo e tudo mais. E se você tiver interesse, a gente tem interesse em te contratar para trabalhar aqui como pesquisador. E aí eu, poxa, é a oportunidade perfeita. Né? Esse foi logo antes do Covid também. E eu falei, cara, perfeito, né? Porque eu não tinha, meu contrato terminou nos Estados Unidos em 31 de março. Eu tinha falado com a minha chefe, ela já disse que não tinha perspectiva de renovar. E apesar de eu ter começado a aplicar já naquela época para outros empregos, eu não tinha nada concreto ainda. E aí ela apareceu com essa oportunidade e falei, perfeito, mandei meu currículo, o chefe dela, né, o meu currículo completo, ela sabia das minhas publicações, mas eu mandei o currículo completo, né? O chefe dela olhou e falou, a gente tem interesse sim, e daqui a um tempo a gente vai entrar em contato com você para formalizar melhor as coisas, assim. Só que foi bem na época que o Covid veio, e aí bagunçou um pouco a situação, assim. A proposta continua de pé, né, para lá, pelo menos eu falei com ela recentemente, continua de pé e a oportunidade lá é excelente, assim, ela ganha, acho que cerca de $2.400, mais ou menos, líquido, o custo de vida na cidade é super barato, e eles ainda pagam também, eles pagam, tem uma taxa que é meio que de moradia, né, só que como é tudo muito barato, você pode até usar, inclusive, isso parece que para comprar o seu próprio imóvel, assim, e é um emprego estável, é um emprego governamental, você tem oportunidade, na verdade, você pode começar por 2 anos, 3 anos, dependendo do que você quer, e depois de um tempo, se você achar que você quer ficar lá, você pode assumir um emprego como um empregado do governo do estado da China. Então, um emprego estável, né, salário fixo, e você está lá, tem financiamento para pesquisa, eles são flexíveis e não tem aula. É basicamente pesquisa. Então, foi uma oportunidade bem atraente, assim, apesar de que, aparentemente, ela tem artigos muito bons, mas ela não publica tanto recentemente, não tem publicado tanto recentemente, mas uma das ideias que eles têm lá é de atrair pesquisadores que publicam, né, o que tem um perfil de publicação bom em revistas boas, para aumentar o nível, né, o perfil, né, que é o profile, né, que eles chamam da universidade. Porque quanto mais publicações você tem, mais os pesquisadores daquela universidade têm publicações boas, maior teoricamente, ou melhor teoricamente a universidade. Então eles têm essa política na China também, tem muito dinheiro, uma coisa que eu não falei da República Tcheca, mas eles têm muito dinheiro para pesquisa, a República Tcheca tem muita oportunidade para pesquisa, em termos de pós-doc e várias outras de doutorado também. Tem que tomar um pouco de cuidado, na minha visão, com esses fatores, alguns desses fatores que eu falei para vocês, mas tem muito dinheiro para pesquisa lá, muito financiamento. Eles fazem pesquisa de ponta, eles publicam muito, os tchecos estão publicando muito em revistas muito boas. A China também tem muito dinheiro, muitas oportunidades. E apesar de eu poder falar um pouco menos de lá, porque eu nunca morei lá e eu não ainda assumi a oportunidade, mas eu tenho um amigo meu desculpa, que ele trabalha lá, e que ele sempre fala muito bem, assim, apesar de ele dizer algumas coisas de que existe uma máfia na China, algumas coisas do tipo para pesquisa, mas ele publica bastante, o grupo que ele está lá em Pequim publica bastante também. Agora, se você quiser procurar emprego de uma forma um pouco mais tradicional, né, não quiser contar com essas sortes, com os contatos, né, você pode tentar alguns websites também, né? Então tem o Jobs, né, .ac.uk, né, que é do Reino Unido, e tem oportunidade de trabalho lá, dos mais variados possíveis. Agora o Reino Unido está um pouco mais complicado, né, porque eles saíram da União Europeia, então agora está um pouco mais difícil de trabalhar lá, ainda está um pouco nessa fase de transição, mas agora ficou um pouco mais complicado. Já era um pouco difícil, mas agora ficou um pouco mais complicado. Nos Estados Unidos tem o site do Fish Wildlife Service, né, que é como se fosse o IBAMA americano, mais ou menos o IBAMA e ICMBio americano, que eles têm muitas oportunidades também de trabalho na área ambiental, né, conheço várias pessoas que conseguiram oportunidades para trabalhar em diversos projetos, não só nos Estados Unidos, mas pelos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também. É um que eu não coloquei aqui na palestra também, na live, foi da UCN também, né, que é um dos principais órgãos de pesquisa do mundo também. Eles sempre anunciam no site deles oportunidades, mas você pode tentar em ONGs também, né, como a WWF, né, a Conservation International também sempre anuncia oportunidades.
são coisas interessantes de ficar de olho também. E tem grants também que você pode tentar, por exemplo, essa da British Ecological Society também, que financiam pesquisas de até mais altas do que isso, que está aqui anunciado, que são oportunidades bem interessantes para ficar de olho, assim. Eu acho que é isso, por enquanto, assim. Eu prometi que ia ser uma live um pouco mais curta do que as 2 horas que a gente se falou da outra vez, para respeitar um pouco mais o tempo, para deixar um pouco mais tempo para perguntas aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, ou a gente poder conversar um pouco mais aí nesse espaço. Eu acho que, galera, acho que a gente tem um tempinho bem razoável, assim. Quem quiser aproveitar e perguntar realmente alguma coisa da experiência do Hernani, ou mais diretamente algumas sugestões que o Hernani até tinha começado, acho que você já tinha mostrado na outra apresentação, né? Mas de repente se ficou alguma dúvida que não deu para perguntar da outra apresentação, acho que é interessante também, porque você acabou apresentando algumas oportunidades lá na outra apresentação e às vezes a galera ficou com alguma dúvida em relação a isso. Eu não sei se vale a pena também você comentar alguma coisa, se o pessoal não tiver alguma dúvida por agora, comentar alguma coisa com experiência para a galera, assim, principalmente o que você teve de experiência aqui quando você estava lá no UNB, entendeu? Porque às vezes, assim, faz uma diferença, assim, quando você pensa em melhorar seu currículo, né? Faz uma diferença você conhecer o que você tem de opção. Às vezes você está no começo do curso, a maior parte aqui já está para acabar o curso, mas às vezes você está conhecendo a área, você não sabe muito das oportunidades que estão bem próximas de você. Então, não sei se a galera quiser perguntar alguma coisa, a gente abre para pergunta, mas de repente vale a pena você comentar alguma coisa também, assim. Então, quando eu estava no UNB, eu acho que eu fiquei, entre aspas, assim, mais no tradicional, porque era o que eu conhecia também. Então, eu fui dar aula em alguns lugares, eu fiz um estágio na faculdade, no Colégio JK, dando aula por um tempo. Eu participei do PET também, que é o Programa de Educação Tutorial, que você pode ter com pesquisas, com atividade de pesquisa e extensão e também exposição. Então, tinha o Bio na Rua, no UNB, né, que era uma atividade de amostrar, né, bichos, né, animais e plantas, trazer biologia para o pessoal na rua, que era uma atividade de extensão da UNB, que eu participei de alguns também, e estágios, assim. Então, eu fiz acho que uns 5 estágios diferentes no UNB, assim. Eu não estava muito preocupado na época que eu estava no UNB. Hoje eu já teria tido uma visão completamente diferente, assim. Mas na época que eu estava no UNB, eu não estava muito preocupado em me especializar em alguma coisa, assim, na graduação, né? Eu estava preocupado em conhecer o que a biologia tinha disponível, assim. Então eu ficava 6 meses, um ano num lugar e depois eu queria ir para outro lugar para conhecer outra coisa nova, até para entender onde é que eu me encaixava dentro da biologia, assim. Então eu fiz estágios na ecologia do fogo por um ano, eu fiz estágios com invertebrados aquáticos por 6 meses, depois eu fiz um estágio com educação ambiental por um ano e meio, né, com turismo ambiental, na verdade. Depois eu fiz estágio com mastozoologia por 6 meses, e acho que foi mais ou menos isso, assim. E as matérias. Aí depois eu enveredei um pouco mais para a linha de. Quando eu terminei a graduação, para a linha de aula, né? Fui dar aula. E aí depois eu voltei para a UNB como técnico de laboratório, no contrato, né? Fui contratado, na verdade, como por um concurso público que eu tinha passado. Eu trabalhei na engenharia florestal por 2 anos como técnico de laboratório. Que foi, na verdade, uma oportunidade que. Foi essa oportunidade que me abriu todas as portas, assim. Eu trabalhei com a Rosana na engenharia florestal, que foi um anjo na minha vida, assim. Ela foi um dos maiores anjos que eu já tive na minha vida, assim. Ela só me abriu portas, ela foi extremamente respeitosa, apesar de estar num cargo na época muito mais acima do que eu estava. Ela me deu várias oportunidades, ela abriu, né? Você quer fazer tal curso, vai fazer, não se prende, você tem que investir. Ela acreditou mesmo em mim, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, assim, como que é a diferença, eu vi um pouco de dois lados, assim, né? Como que é a diferença entre você ter alguém que acredita em você nessas oportunidades e ter alguém que não está aberto ao trabalho que você tem para oferecer, assim, que foi a experiência que eu tive em Praga, assim. E, assim, quem quiser sair do Brasil, né, eu acho que tem que ter, assim, primeiro é entender que eu acho que o primeiro ano, provavelmente, vai ser um ano bem difícil, assim. Em geral, eu acho que são anos bem difíceis, principalmente para a gente que é brasileiro, que a gente não está acostumado a sair para morar fora, para
para passar muito tempo fora do Brasil, né? Se alguém já morou fora, já fez intercâmbio, morou 6 meses, 1 ano fora, já entende um pouco mais isso. Mas 1 ano é aquele período, é aquele meio que farra ainda, né? Você tá meio que indo e você sabe que você vai voltar. Agora, quando você passa 2, 3, 4 anos e você tem esse período que você não tem noção do que vai acontecer depois que você saiu, é ali que você entende realmente o que é morar fora do Brasil, assim. Porque não é aquela coisa assim, eu vou ali, mas se não der certo eu volto. Em alguns casos, por exemplo, você vai fazer um doutorado fora, eu acho que isso é bem claro, assim, você pode desistir do doutorado, qualquer pessoa pode chegar e falar, pô, não é isso que eu quero, eu vou voltar. Mas não é tão simples assim, muitas vezes. Em algumas vezes, né? Por exemplo, quando eu fui lá para a Inglaterra, eu fui 4 anos com um contrato, assim, só estendendo um pouco essa parte exterior fora, e não dava para desistir no meio, porque eu tenho que pagar de volta para o Brasil esse dinheiro, assim. E morar fora do Brasil é muito bom por muitos aspectos, assim, mas eu acho que pode ser uma experiência de, como tudo na vida, assim, né? Pode ser uma experiência extremamente positiva, extremamente negativa, e às vezes quanto mais diferente a cultura do país é do que você está acostumado, mais fácil fica a adaptação, assim, você também, o seu desempenho, né? Porque exige uma certa familiaridade, assim, com o que tá lá fora, né? Você sai, você não vai ficar falando no WhatsApp todo dia com todo mundo que você falava aqui no Brasil, porque você tem que se encaixar na cultura, no lugar, né? E eu acho que demanda uma certa resiliência, assim, de você entender, você tá aberto às oportunidades também. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, falando um pouco da UNB, mas falando um pouco dessas experiências, assim, de trabalho, né? Você tem que pensar que você tem que ser tão bom ou mais, né, do que você está sendo no Brasil, mas quando você sai, inicialmente pelo menos, você não conhece as pessoas, né? Você não tem a família perto. Muitas vezes, provavelmente, não vai ser português que você vai estar falando. Então tem várias barreiras ali que inicialmente são difíceis, assim, você sai da sua cultura, tem esse choque cultural de você não reconhecer por que que as pessoas estão fazendo o que elas fazem, né? E tudo isso influencia, mas também você tem que ter na cabeça no começo que, olha, eu estou vindo aqui para fazer isso, né? E não para, acho que no começo, pelo menos algumas dessas coisas, pelo menos essa é a minha visão, assim. De uma certa forma, no começo, elas são secundárias, né, de adaptação de família, de amigos, né, que você vai fazendo ao longo do tempo, mas no começo pode ser bem complicado, assim, mas pode ser experiências bem enriquecedoras e bem interessantes serem vividas. Acho que depende do perfil de cada um também, né? Tem gente que vai querer virar servidor público, né, escolher uma carreira e ganhar dinheiro, estabilizar. Tem gente que não, que quer conhecer o que a vida tem para oferecer, né? Tem gente que a riqueza não é medida no seu contra-cheque, né? É medida na experiência de vida que você tem, o quanto que você já conheceu do mundo. E aí, se esse é o tipo de pessoa que você é, você tem a cabeça aberta para entender as diferenças, né? E você não está necessariamente indo para fora, na minha visão, né, em busca de dinheiro, mas sim de oportunidades, né, de experiências, de crescimento até pessoal. Eu acho que são experiências extremamente gratificantes e bem-vindas, assim. E é isso. Acho que às vezes a parte do dinheiro, assim, ela pode vir ou pode não vir, né? Mas eu digo que pelo menos o que eu vi nos Estados Unidos e no Reino Unido, né, os contra-cheques lá são bem mais graúdos, assim, as oportunidades são bem melhores, assim. Ô, Hernani, eu só aproveitar, porque a Nicole ela perguntou uma coisa, cara, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Ela está falando assim, tipo, às vezes você está na graduação, você acha que você vai ter só sucesso, habilidades, se você mudar para o exterior. Mas você acha que tem oportunidade assim no Brasil ou não tem? E aí eu até queria complementar, uma coisa que eu ia perguntar, complementar a pergunta da Nicole, porque assim, você fez mestrado na ecologia, não foi? Da biologia animal. Foi na bioanimal, a gente fez junto, né? Foi? Para ecologia. E aí, pensando nessa transição, por exemplo, tem algum diferencial, assim, tipo, o que você tem que fazer durante a graduação para você ter uma facilidade maior para entrar no mestrado? Ou é só estudar para a prova? O que você acha? Responde primeiro essa pergunta da Nicole e depois você vai nessa. Tá. Desculpa, qual foi a pergunta da Nicole mesmo? Que ela tem, qual que A pergunta da Nicole foi assim, precisa ir para o exterior para conseguir estabilidade financeira? Então, realmente tem sucesso ou no Brasil tem?
Então, eu acho que essa pergunta tem alguns vírgulas, assim, e poréns, né? Assim, eu acho que muita coisa que você consegue no exterior, você consegue no Brasil. Só que, por exemplo, em termos de oportunidade, eu não vou negar que o Brasil é muito mais limitado, dependendo de onde você quer seguir e para o que você quer fazer. Tem várias vantagens de estar aqui, né? Você está perto de onde todo mundo quer vir para estudar. Né? O Brasil é um dos países de mega biodiversidade, né? Então, se você quer estudar biodiversidade, não tem outro lugar, ou tem outros lugares, claro, mas na verdade você está num dos principais lugares que todo mundo quer vir. Né? Então, assim, nesse sentido, você não precisaria sair do Brasil para estudar biodiversidade. Né? Você pode ficar aqui, inclusive você está muito mais perto da biodiversidade do que se você estiver lá nos Estados Unidos, assim, né? Em termos, pelo menos, dos trópicos, assim. De uma certa forma. Né? Agora, quando você leva. Depende do. Assim, quando você fala ficar no Brasil versus ir para o exterior, acho que depende muito da área que você está falando, assim, porque biologia não tem várias vertentes, né? Então tem área de pesquisa, tem área de consultoria ambiental, né? Tem área de concursos, né? Então cada vertente vai ter uma visão e uma resposta um pouco diferente, assim. Em termos de pesquisa, eu não acho que você precisa sair, né, para ser bem sucedido. Eu acho que você pode perfeitamente ser bem sucedido estando aqui no Brasil, assim. A única coisa que eu acho nesse momento e algumas coisas é complicado para mim avaliar, porque eu passei muito tempo fora do Brasil, eu não sei exatamente como é que está o mercado aqui mais, porque os últimos 6 anos eu passei fora do Brasil, praticamente todos, mas eu acho que pesquisa você não precisa sair do Brasil, mas agora o Brasil está sofrendo uma escassez absurda, né, de oportunidade de bolsa, que dificulta você continuar nessa carreira de pesquisa até você conseguir uma vaga, por exemplo, como professor universitário. Né? Outro problema que tem com o professor, né, que Rafael pode falar isso até muito melhor do que eu nesse momento, assim, mas a quantidade de financiamento que você tem para fazer qualquer estudo, ela é quase zero aqui no Brasil. Assim, você conseguir um financiamento do governo para você desenvolver um estudo fora, por exemplo, aqui do Distrito Federal, a probabilidade de você conseguir é praticamente zero, assim, quase nula, sendo bem realista, assim. Né? E isso fora do Brasil, em diversos países, isso é muito mais corriqueiro e mais natural, assim. Então, assim, depende do que é sucesso para você, depende do que você quer da vida, de qual dessas vertentes que você está. Mas, por exemplo, em pesquisa, eu conheço vários, o Rafael é um caso, né, de um professor muito bem sucedido, inclusive não na iniciativa pública, né, mas que tem, né, ele pode falar muito melhor do que eu, tenho certeza que tem, né, eu conheço um pouco, né, mas eu conheço, tem limitações que para fora elas são menores. Né, o leque de oportunidades fora do Brasil, dependendo de onde você vai, ele é muito maior. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, patrocinador, nos Estados Unidos, por exemplo, né, a quantidade de dinheiro que eles têm investido em pesquisa lá é muito grande. Então o pessoal vai pesquisar no mundo inteiro. Assim, eu conheço iniciativas para pesquisar na África, no sul da África. Eu fui para o Pacífico, estudante de graduação, né, saindo dos Estados Unidos para pesquisar. Uma das coisas que eu vejo em termos de sucesso, dependendo de como você mede, né, e de oportunidades, é que pessoal lá na graduação, muitas vezes os americanos já foram para 3, 5 países trabalhar, né, fazer campo. Isso para a gente que é brasileiro é impensável. Assim. Eu conheço pouquíssimos casos, tirando eu mesmo, que tiveram esse leque de oportunidades. Assim, é muito mais raro. Mas eu acho que, em parte, isso também é pela nossa própria formação cultural mesmo. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, também a gente não tem essa. A gente não, meio que não se cria para o mundo. Né? Eu acho que tem várias oportunidades de experiências fora do Brasil que elas existem, inclusive para brasileiros, mas que muitas vezes a gente não conhece, mas também a gente não está procurando por elas, assim. Então, assim, eu acho que lá fora, como essas oportunidades existem, mas já existe uma cultura também de você ter, das pessoas aplicarem, conseguirem, viajarem, morarem fora, trabalharem fora, estudarem fora, eu acho que essas coisas acontecem muito mais, assim. Mas eu acho que, voltando um pouco para o foco da pergunta, assim, eu acho que essa sucesso é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que você pode ter uma pessoa de sucesso tanto aqui quanto lá fora. Isso não depende do país, assim. Mas eu acho que, em vários aspectos, eu acho que alguns países fora do Brasil têm muito mais oportunidade do que a gente tem aqui. Mas a gente tem casos de sucesso muito grandes e pessoas que são brasileiras continuaram aqui, né? Você tem o Leandro Silveira, né, que inclusive formou lá na UNB também, se não me engano, e que ele formou o Jaguar Conservation Fund, né, que é o Fundo para a Conservação da Onça Pintada, e que ele tem
mega evento, mega instituição, Instituto Criacionista aqui no Goiás, e que é um mega caso de sucesso de um brasileiro que continuou, né, no Brasil e que é uma referência internacional, assim. Você tem, acho que é a Patrícia Médici, também, que ganhou agora um fundo, acho que da Future for Nature, né, que é uma instituição holandesa. Acho que foi, não sei se foi esse ou se foi do Whitley Awards, né, que são dois meio que Oscars do mundo verde. Né? Eles financiam pesquisas, né, que ela tem conseguido desenvolver ao longo do tempo dela, também a pesquisa com anta, né, no Pantanal e na Amazônia, se não me engano, na Mata Atlântica, e ela tem sido um caso de extremo sucesso, assim. Agora, é isso que eu tô falando, assim, não depende do país, assim, depende da pessoa, do quanto que muitas vezes ela tá a fim de abrir mão de muita coisa para correr atrás do sonho também. Eu acho que se o seu sonho, dependendo da vertente que você tá, ele é grande. Se você ficar no Brasil, não é uma limitação para você ter sucesso, mas eu acho que você vai ter que correr muito atrás das coisas e que em alguns outros países esse caminho, de uma certa forma, ele tem mais facilidades, assim, ou por financiamento, ou por oportunidades que existem, mas eu acho que uma coisa não limita a outra, assim. Eu acho que Hernani, só a última coisa, só para se ficar aqui no Brasil, eu acho que demanda muito de alguma coisa que a gente tem, né, que é criatividade. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso no Brasil, estando aqui, você tem que ser criativo para achar os caminhos certos, as oportunidades certas, até chegar onde você quer chegar. Assim. É isso que eu acho.